Este programa contém imagens perturbadoras e não é recomendado para todos os públicos. 3 mulheres consideradas mães amorosas e preocupadas, mas capazes de fazer coisas impensáveis para conseguir atenção, deixando crianças e vidas despedaçadas no caminho. Minha mãe, minha assassina. O laço entre mãe e filho é uma das ligações mais fortes entre os humanos. Numa forma de abuso infantil rara e letal conhecida como Síndrome de Munchausen por transferência, esse laço é rompido e a relação que era sagrada pode se tornar mortal. A Munchausen por transferência, batizada com o nome do nobre austríaco conhecido pelas mentiras absurdas, leva uma mãe a deixar seu filho doente para atrair atenção sobre si mesma, com consequências aterradoras. Como psiquiatra, eu não consigo pensar num comportamento tão contra-intuitivo e tão chocante quanto o causado pela Síndrome de Munchausen por transferência, porque vai contra tudo que se relaciona à maternidade. Na metade da década de 1990, uma texana chocou o mundo. De estatura baixa, olhos azuis e cabelos longos, Cynthia Martinez era considerada por muitos a mãe atenciosa e carinhosa de 3 meninos. Cynthia é uma das mães mais amáveis que já conheci na vida. Casada com um militar, Cynthia e sua família moraram em diversas bases. E a cada mudança, ela visitava hospitais para tratar das várias doenças que ela dizia que afetavam seus filhos. Algumas mães são muito bem intencionadas, mas ansiosas demais, e monitoram a saúde dos filhos como gaviões. Em novembro de 1994, Cynthia Martinez levou seu filho de 7 meses, Joseph, para o hospital da base da aeronáutica de Lackland. Ela disse que Joseph sofria de dores abdominais e tinha intolerância a vários alimentos. Ele havia passado por diversas cirurgias, tinha um cateter venoso central para receber medicação e uma sonda de gastrostomia para receber alimentação enteral. Tinha também um tubo na traqueia para respirar, mas os médicos que atenderam Joseph viram algo perturbador nos exames. A clínica de pediatria chamou o investigador Dave Brennan, do Escritório de Investigações Especiais da Aeronáutica. A análise do sangue da criança mostrou a presença de bactérias comuns em matéria fecal. Em casos assim, normalmente há um rompimento no intestino ou algo do tipo que explique a presença da bactéria. Mas os exames não indicaram nenhum problema intestinal. Então, suspeitamos que não fosse algo acidental, mas sim causado propositalmente por alguém. Para flagrar o criminoso, os investigadores usaram um dos sistemas mais eficazes de vigilância, com câmeras escondidas. Com as câmeras instaladas, montamos um posto de monitoramento em outro quarto. Não sabíamos se era um dos pais, um funcionário do hospital ou qualquer outra pessoa que estava cometendo o crime. O monitoramento funcionou 24 horas por dia e em uma semana a câmera gravou algo suspeito. As imagens a seguir podem ser extremamente perturbadoras, mas foram elas que ajudaram a evitar que a criança sofresse mais abusos. Vimos Cynthia fazendo coisas que achamos estranhas e fora do comum. Observamos, por exemplo, que ela desconectava a sonda de alimentação enteral e soprava nela, causando distensão no abdômen do bebê. Depois, ela examinava quanto ar tinha soprado. Ali está ela desconectando e soprando na sonda de novo. E vemos a reação do Joseph. Ele levanta as pernas e os braços e se debate. O que ela faz é muito doloroso para o bebê e justifica as alegações dela sobre a intolerância do filho aos alimentos.
Mas o ato mais odioso que registramos foi ela desconectar o ventilador ou o tubo traqueal, obstruindo a passagem de ar com o dedo por cerca de 62 segundos, privando a criança de oxigênio. Aqui vemos que Joseph estava ligado ao ventilador. É difícil de ver, mas há um tubo saindo abaixo do queixo dele que conectava o ventilador à traqueotomia. E agora ela pega o tubo, desconecta e põe o dedo no orifício da traqueotomia que fica na garganta dele. Ela está privando o filho de oxigênio. A criança dependia completamente do ventilador porque não conseguia respirar sozinha. E ela deixa o dedo na traqueotomia por 60 segundos. Coloca o tubo de volta na posição. Assim, se alguém entrar no quarto, vai parecer que tinha soltado e que ela está recolocando. Mas o dedo continua obstruindo a traqueotomia e a criança não recebe oxigênio. Ela põe o tubo por cima enquanto deixa o dedo no orifício. Vemos que o Joseph começa a se debater. Ele bate os braços e as pernas em agonia. É o que geralmente vemos quando alguém tenta respirar, mas não consegue. E aí, então, ela reconecta o tubo. As autoridades interferiram antes que a criança sofresse mais danos. Cynthia sabia que os aparelhos do quarto gravavam o monitoramento da respiração. Privando o menino de oxigênio, ela podia continuar alegando que ele sofria de apneia, que não respirava bem. Os investigadores interrogaram Cynthia Martinez por 7 horas. E ela admitiu que pudesse sofrer de síndrome de Munchausen por transferência. Geralmente, nos casos típicos da síndrome, o agente criminoso é a mãe. O Dr. Mark Feldman, da Universidade do Alabama, estuda a síndrome de Munchausen por transferência há 15 anos. Ele descobriu que a motivação por trás desses atos varia, mas existem características comuns entre quem os pratica. O principal ponto em comum é o sentimento que essas mães carregam de serem inúteis e anônimas na vida diária. Elas podem fantasiar que são pessoas notórias, pessoas famosas e aclamadas por todos. Mas esta não é a realidade. Então elas exploram os filhos para parecerem mártires incansáveis que cuidam de crianças muito doentes. Cynthia Martinez atraía bastante atenção com as doenças de seu filho. Ela era um caso clássico da síndrome de Munchausen por transferência, mas apesar das provas, seria preciso um grande esforço para levá-la a julgamento. Na maioria das vezes, quando a pessoa admite que tem um problema ou que praticou certos atos, conseguimos finalizar a investigação. Mas neste caso, que aconteceu em 1994, esse foi só o começo. E eu não imaginava que seria o início de um processo que levaria 6 anos para acabar. Nesse meio tempo, mais tragédias foram descobertas na investigação. Descobrimos que Cynthia Martinez havia repetido o padrão com 2 filhos. Um morreu e outro sofreu lesões cerebrais graves. Tudo indica que a síndrome de Munchausen por transferência seja a forma de abuso infantil com mais óbitos. A taxa de mortalidade nessa síndrome fica entre 9% ou 10%. É um índice altíssimo. E em muitos desses casos, não se consegue identificar a real causa da morte. Por isso, esse número pode ser ainda maior. Os investigadores precisavam montar um caso incontestável e salvar outra criança de sofrer abusos cometidos pela própria mãe. A seguir, os investigadores correm para montar o caso, enquanto a mãe assassina se casa de novo e começa a ter mais filhos. Devido à natureza do crime, processar os acusados nos casos de síndrome de Munchausen por transferência pode ser um processo árduo e demorado.
Isso é uma forma cruel de abuso infantil. E, infelizmente, e muitas vezes, a letalidade e os danos associados são subestimados pela polícia e outras pessoas. Então, as ações criminais são raras nesse campo. Apesar das provas de que Cynthia Martinez introduziu fezes na corrente sanguínea do filho propositalmente e da gravação provando que ela bloqueou a passagem de ar, foram necessários quase 6 anos para que a mãe fosse julgada pelos crimes contra o pequeno Joseph. A lei não condena ninguém por ter síndrome de Munchausen por transferência. Isso não é um crime. Ele tem de cometer um crime. A assistente da promotoria, Carlin Carlyle, assumiu o caso pouco antes do julgamento. Não era um caso isolado de alguém que fez mal a uma criança para conseguir atenção médica. Aquilo acontecia há muito tempo. Os investigadores descobriram provas de que Joseph não era a única vítima de Cynthia. Cynthia Martinez teve 4 filhos com Dave Martinez: Anthony, Aaron, Daniel e Joseph. Anthony nunca teve problemas graves de saúde, mas os problemas de Aaron começaram desde seu nascimento prematuro. O pequeno Aaron sofria de apneia, vômitos, convulsão e problemas de desenvolvimento. Ele passou boa parte da vida no hospital. Tinha traqueotomia, ou seja, um tubo inserido na garganta. Ele ficava ligado a um aparelho que monitorava a frequência cardiorrespiratória. Cynthia disse que não ligou o monitor naquela noite, como esperado, e que quando viu ele tinha parado de respirar. E ela não ligou para a emergência. Em vez disso, Cynthia ligou para o marido, que correu para casa. Mas era tarde demais. Em março de 1990, Aaron Martinez morreu em casa, sozinho com a mãe. Ele tinha 2 anos de idade. A tragédia não acabou com a morte de Aaron. Em outubro de 1991, Cynthia teve outro filho, Daniel. Ele sofreu de muitos problemas semelhantes aos do irmão. Para provar às enfermeiras que os problemas de Daniel eram reais, de acordo com o investigador Brennan, Cynthia desconectava o monitor e esperava vários minutos para chamar o socorro. Daniel sofreu graves lesões cerebrais. Ele sobreviveu, mas permanece em estado vegetativo. Para encobrir seus atos hediondos, Cynthia afirmava que os filhos sofriam de uma rara doença mitocondrial. O fato de terem o domínio sobre a vida e a morte de uma criança dá a elas uma sensação de imenso poder, até mesmo divino. O marido de Cynthia nunca desconfiou que a esposa era a causa de todo o sofrimento. O David me perguntou se poderia ter tido 4 filhos normais e saudáveis. O olhar dele, sua emoção e seu tormento, aquilo me abalou. David Martinez se divorciou de Cynthia e ganhou a guarda de seus 3 filhos sobreviventes. Quando Cynthia Martinez foi afastada de Joseph, a criança passou por uma recuperação rápida e desde então está ótima. Cynthia se casou novamente com Paul Laida, que frequentava a mesma igreja que ela. Paul tinha passado por coisas complicadas. Era uma boa pessoa, mas tinha tido problemas e conheceu Cynthia, que o ajudou a superar tudo. Paul achava que Cynthia fosse vítima de acusações falsas. Ela deve ter dito a ele que os médicos cometeram um erro médico e o hospital inventou aquilo e que ela não tinha dinheiro para pagar advogados para defendê-la. Cynthia teve 3 filhos com Paul Laida. Mas por causa das acusações de abuso infantil, as crianças foram levadas para orfanatos imediatamente após o nascimento. Nenhuma das crianças passou pelos mesmos problemas que seus outros filhos. Acreditamos isso ao fato de Cynthia Martinez nunca ter tido permissão para ficar sozinha com as crianças. No ano 2000, Cynthia Martinez Laida foi considerada culpada de 4 acusações de maus-tratos infantis. A sentença só foi aplicada ao que foi registrado em vídeo. Um médico testemunhou a favor da acusada, dizendo que acreditava que as crianças sofriam de uma doença mitocondrial.
E não existem exames capazes de detectar a existência dessa doença. Cynthia foi condenada a 32 anos de prisão. Na apelação, sua sentença foi reduzida para 7 anos. Era preocupante, porque após 7 anos ela ainda estaria em idade fértil e poderia mudar para outro lugar. Este é um país muito grande. Paul Lyda, o marido de Cynthia, tem a guarda dos 3 filhos. Ele continua acreditando piamente na inocência da esposa. O jornalista Rick Casey escreveu uma série de artigos sobre o caso. Há quem acredite nela. O ex-marido, os amigos da igreja e até os advogados, um dos quais manteve contato comigo por alguns anos. Ela é muito convincente. Nicole Denison é uma das amigas da igreja. Ela acha que Cynthia foi acusada injustamente e ajuda a cuidar de seus 3 filhos com Paul Lyda. Nunca vi filhos amarem tanto a mãe quanto os filhos dela a amam. Cynthia afirma que sofre da mesma doença mitocondrial que afeta seus filhos. Ela não consegue se alimentar nem engolir. Usa uma sonda nasointeral, pesa 37 quilos, tem 1,65 m e não consegue fazer nada sozinha. Não acho que ela represente perigo para alguém. Há algumas dúvidas sobre a doença de Cynthia. Ela foi diagnosticada com síndrome de Munchausen por transferência, que anda lado a lado com outra síndrome chamada apenas de Munchausen, em que a pessoa simula doenças para obter cuidados médicos. Sem os filhos, ela simula as doenças em si mesma. Primeiro, ela disse ao marido que tinha leucemia. Depois, acusou falsamente um familiar de praticar abuso infantil. Nada era verdade. Especialistas da área médica e penal estão cada vez mais experientes em desmascarar essas mentiras. Isso é uma forma de abuso, não uma doença mental. Pense em outros crimes. Não partimos do princípio que a maioria das pessoas que comete furto sofre de uma doença psiquiátrica que as força a fazerem o que fazem. Assim como processamos o ladrão, temos que processar essas mães. E ainda há um detalhe importante do caso a ser explicado. Quando exumamos o corpo do primeiro filho dela que morreu, encontramos em seu organismo um medicamento que provoca vômito. Não havia razão médica para dar este medicamento à criança. O problema dela era justamente o contrário. Essa morte precisa ser esclarecida. O estado do Arizona não julgou Cynthia Martinez Lyda pela morte do filho de 2 anos, Aaron Martinez. É difícil dizer que a justiça foi feita, porque justiça seria Aaron poder voltar à vida e Daniel se recuperar dos danos cerebrais. Isso sim seria justiça. De todas as evidências coletadas nesse caso, uma salta aos olhos. Quando Cynthia Martinez foi afastada dos filhos, todos os sintomas e doenças que eles tinham desapareceram. Eles estão crescendo felizes e saudáveis. O jovem Joseph, que poderia ter tido o mesmo destino de seus 2 irmãos, agora é uma criança saudável. Ele vai crescer normal. É um final feliz. Cynthia foi libertada em 2007. Uma pessoa com síndrome de Munchausen por transferência é como um pedófilo. Não é possível reabilitá-lo. É de interesse público que ela não tenha mais filhos. Quem garante que ela não vai fazer isso de novo? Cynthia Lyda se recusou a ser entrevistada para este programa. Sua família e os advogados também se recusaram. Julie Gregory tem uma história incrível para contar. Sua autobiografia falando de como sobreviveu à síndrome de Munchausen por transferência foi publicada em 20 países e fez muita gente conhecer essa rara forma de abuso. Eu vivia num modelo clássico de família que sofria de Munchausen por transferência. Minha avó foi uma das primeiras a praticar o abuso. Minha mãe herdou o legado de minha avó e meu pai era uma figura ausente.
O comportamento de uma mulher com síndrome de Munchausen por transferência transparece em suas ações. Ela aceita toda a atenção e os cuidados que conseguir. Uma criança vítima da Munchausen por transferência não tem noção da situação. Ela não imagina que está sendo adoecida, que um dos pais não é confiável e sim abusivo. Com 4 anos, você não sabe como fica doente, não tem essa referência. Então alguém pode muito bem fazer você acreditar que está doente, ainda mais se for de confiança. Minha mãe começou a falar que eu tinha dores de cabeça e me dava remédios para enxaqueca. Dizia que eu tinha alergia alimentar, me levava a vários médicos para falar de sintomas que eu não sabia se tinha ou não. Eu só sabia que ela me dava remédios. Vivíamos correndo para o pronto-socorro. E numa dessas vezes, eu lembro que ela virou para mim, quando ainda estávamos dentro do carro, e disse: "Faça de tudo para mostrar que está muito doente no hospital." Eu acho que um erro comum é as pessoas considerarem a mãe culpada pelo abuso, em vez de olharem além disso. Não se trata de uma pessoa meio maluca, mas sim de alguém incapaz de raciocinar normalmente e que causa muito mal aos próprios filhos. Pessoas com esse problema têm uma ideia distorcida da figura de autoridade. E os médicos e enfermeiros são figuras de autoridade em nossa sociedade. Elas dependem desses profissionais para terem a atenção que desejam, mas ao mesmo tempo os induzem ao erro. Então, descobrir o que a criança tem acaba sendo impossível. A mãe de Julie sofreu abuso físico, psicológico e sexual quando era criança. A minha mãe tem vários problemas causados pelos abusos na infância. Imagino que ela precisava de uma criança doente para ganhar a compaixão e a atenção de uma equipe de profissionais médicos. Mães com síndrome de Munchausen inventam problemas de saúde complexos para conseguir mais atenção. A mãe de Julie levou isso ao extremo. Um médico sugeriu que eu pudesse ter problemas cardíacos. Isso trouxe uma nova gama de profissionais. Uma criança com um problema cardíaco diagnosticado não é ignorada, e nem sua mãe. Esse tipo de problema envolve cuidados especiais. Fiz muitos eletrocardiogramas, usei o Holter, até que quando eu tinha 13 anos, eu fui internada para fazer um cateterismo. Quando a enfermeira me contou o que ia acontecer, eu entrei em desespero e falei que a minha mãe tinha inventado tudo, mas a enfermeira não acreditou em mim. Na manhã seguinte, eu estava na sala de cirurgia e o procedimento foi realizado. No cateterismo, um cateter é introduzido por uma veia do braço, perna ou pescoço até o coração. Como Julie não sofria de problemas cardíacos, o exame mostrou a verdade. Minha mãe e eu encontramos o cardiologista e ele disse: "Parabéns, não achamos nenhum problema na sua filha." E eu lembro que minha mãe não gostou nada daquilo, ficou furiosa. E ela ficou ali no saguão do hospital, brigando para que abrissem o meu peito. Julie passou por mais exames e cirurgias por causa de supostas doenças que iam de problemas intestinais a desvio de septo. Nada daquilo era necessário. E só acabou nos meus 17 anos. Numa aula de psicologia no 2º grau, Julie conheceu uma forma peculiar de abuso infantil chamada Munchausen por transferência. Aquele momento foi um divisor de águas. Minha vida inteira tinha sido uma mentira. Minha mãe só falava das minhas doenças e que eu não viveria até os 30 por causa do meu coração. Mas era tudo mentira. Julie se dedicou para superar a infância sofrida e os abusos da mãe. A mãe de Julie nunca admitiu o comportamento destrutivo. Ao negar, a pessoa não se compromete com um tratamento. Muitos profissionais tentaram tratar essas mães, mas os resultados foram tristes e lamentáveis.
Eu acho que o ideal é desviar o foco para garantir a segurança dessas crianças, em vez de esperar que essas mães acordem para a verdade. Eu ainda sinto raiva, tristeza e carrego a perda de uma parte da minha vida. Mas olhando de uma perspectiva mais ampla, há outras pessoas que sofreram esse tipo de abuso e perderam órgãos ou morreram. Então, comparado ao que aconteceu comigo, eu acho que há casos bem piores do que o meu. Quanto mais adultos se identificarem como vítimas de abusos da síndrome de Munchausen por transferência, mais nós aprenderemos. Julie Gregory transformou seu doloroso passado numa missão para educar. Se eu puder difundir minha história e divulgar a síndrome, a identificação do abuso será mais rápida. Quando o comportamento abusivo é reconhecido depressa, a criança pode ser protegida, e essa é a minha recompensa. A seguir, uma sequência de ligações para a emergência para ressuscitar um garotinho desperta suspeita entre a equipe médica enquanto a mãe desfruta da atenção que o sofrimento do filho atrai. Onde Tânia chega, parece que as crianças param de respirar. Em Des Moines, no Iowa, uma jovem mãe chamada Tanya Reed liga desesperadamente para a emergência porque seu filho parou de respirar. Mas o que motivou a ligação não foi o bem-estar da criança. Nascida no Texas, Tanya era a mais jovem de uma família grande e unida. Ela se casou e mudou para o Iowa com o marido e os 2 filhos pequenos, Kimberly e Matthew. Ela era uma mulher comum. À primeira vista, uma mãe adorável, que faz biscoitos e gosta de levar os filhos para a escola e para o futebol. Mas, por trás das aparências, sua vida era obscura e perturbadora. Um dia, sua vida aparentemente normal se transformou da água para o vinho. Tony Collins, um paramédico, atendeu o chamado para ressuscitar o filho de Tanya Reed. Quando há uma criança envolvida, especialmente quando temos filhos, ficamos mais apreensivos, com um senso maior de urgência. Havia alguma coisa estranha quando cheguei, mas meu foco era a criança em perigo. A mãe gritava para mim e quando entrei no quarto, ela estava fazendo respiração boca a boca e massagem cardíaca na criança, dizendo: "Por favor, bebê, volte a respirar." Foi bem difícil afastar a mãe. E quando eu consegui, o neném já estava respirando com um ritmo normal e tinha pulso. Aquilo era estranho porque quando se faz ressuscitação cardiopulmonar, o ritmo volta gradualmente. Ninguém volta a respirar normalmente na hora. Essa não foi a única chamada que Tony recebeu para ressuscitar o bebê Matthew. O endereço ficou conhecido porque recebemos várias chamadas sobre a mesma criança. Ou tinha convulsão, dificuldade para respirar, ou não respirava. E toda vez levávamos a criança para o hospital e ela não tinha nenhum problema. Tânia insistia que Matthew tinha convulsões regulares que levavam à insuficiência respiratória. Ele não tinha o perfil de quem sofria convulsões. A temperatura era normal, não tinha ferimentos na cabeça, nenhum histórico documentado de epilepsia. Quanto mais atendia naquela casa, mais Tony ficava desconfiado. Por que o pai nunca está? Porque é sempre neste horário. Sempre é ela. Parecia suspeito. Os médicos do Hospital Infantil Metodista do Iowa também ficaram desconfiados. Os médicos aprendem que ouvir a mãe e familiares é o melhor modo para descobrir o problema da criança. Não aprendemos a duvidar do que essas pessoas falam. Então é preciso rever esses conceitos para poder incluir a síndrome de Munchausen por transferência nas possibilidades de diagnóstico para doenças inexplicáveis. A doutora Rizwan Chan é diretora do Centro de Proteção Infantil do hospital.
Ela comandou uma equipe de 6 médicos para analisar o caso de Matthew. Tínhamos vários episódios da mesma doença. O que aconteceu, quais eram as semelhanças e diferenças entre eles. E quando se monta tudo, é como ler um mapa. Para identificar um problema complexo, como a Munchausen por transferência, é preciso ligar os pontos e ver no que resulta. Tem que ter 200% de certeza antes de levar o caso às autoridades. E se não agir a tempo, pode perder a criança. Para complicar ainda mais, havia outra criança na casa, Kimberly, de 4 anos. Meu nome é Kim, sou filha da Tânia e eu tive uma infância normal. Kimberly não sofreu nenhum abuso como seu irmão Matthew. Ela nunca me fez mal. Acho que me bateu só uma vez na vida. E não posso imaginá-la assim. Minha mãe é uma pessoa adorável. Em muitos casos, apenas 1 ou 2 ou 3 dos filhos se tornam vítimas. Deve haver alguma coisa com esses bebês que impede que o laço apropriado se forme logo no início. E as mães os tratam como objetos do abuso. Até onde eu sei, sinceramente não sei dizer se minha mãe abusou do meu irmão ou não. Tenho as minhas suspeitas do que pode ter acontecido, mas nunca presenciei nenhum ataque. Tânia negou ter feito qualquer coisa. Ela é bem articulada e tem uma explicação para tudo. A maioria dos criminosos não confessa o crime. O mesmo acontece com quem tem Munchausen por transferência. Não podemos acreditar no que dizem. E isso também se aplica a Tanya Reid. As mães com Munchausen por transferência costumam ter formação médica. E Tanya Reid não é exceção. Ficamos mais preocupados quando a mãe tem treinamento médico ou de enfermagem, porque isso pode ajudar a sustentar a mentira que conta. A equipe de investigação médica do Hospital Infantil Metodista do Iowa decidiu chamar a polícia. Eu sou o Tenente Doug Hobart. Em 1988, eu era investigador de crimes contra a pessoa da Divisão de Investigação Criminal. Me disseram que era um caso de síndrome de Munchausen por transferência, e eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Nós investigamos o passado da família, rastreamos todos os locais onde viveram e descobrimos que eles tinham morado em diversos estados. A investigação os levou ao Texas, onde a equipe fez uma descoberta aterradora. Nós descobrimos que ela teve uma filha antes, chamada Morgan, e que tinha sido levada ao hospital diversas vezes por falta de ar, convulsões, essas coisas, e que ela havia morrido. A causa da morte da bebê Morgan foi atestada como síndrome da morte súbita infantil. Mas os investigadores de Des Moines não se convenceram. Nosso médico legista analisou e considerou muito suspeito e achou que a criança tinha sido vítima da síndrome de Munchausen por transferência, que Tânia tinha matado a criança. Nós descobrimos que até os médicos do hospital do Texas, onde a menina foi admitida, suspeitavam de Tânia e que quando a questionaram, ela tirou a criança do hospital. E a menina morreu pouco tempo depois. Fiquei arrasado quando soube da menina no Texas. E quando falaram do passado, dos padrões e do histórico, fiquei muito triste porque uma criança não pôde ser salva. Eu tinha 2 anos quando a Morgan nasceu e 3 quando ela morreu.
Então não lembro muito dela. Lembro de quando ela morreu. Disseram que a Morgan não ia voltar para casa com a gente para eu me despedir dela. Matthew nasceu depois que a família foi do Texas para Des Moines e o padrão recomeçou. A seguir, os investigadores correm para livrar o garoto do perigo. Achamos que ela ia matar o Matthew. Mark Feldman passou 15 anos estudando a Munchausen por transferência. Um dos casos de que eu tomei conhecimento logo de início foi o de Tanya Reid. Uma mulher com treinamento de enfermagem acusada de sufocar seu filho mais novo diversas vezes, o menino Matthew. Durante sua pesquisa, o Dr. Feldman descobriu que a mentira mais utilizada é a da parada respiratória, conseguida através da sufocação. A mãe levava um pedaço de filme de PVC no bolso e, quando queria sufocar o filho, cobria o nariz e a boca dele com o plástico. A mão de um adulto cobre o nariz e a boca de um bebê. Parecia que segurava a criança amorosamente, mas estava sufocando. Greg Olsen é autor de um livro sobre Tanya Reid. Tanya é uma pessoa solitária. Nada acontece na vida dela. Ela é tão fraca e triste que seu modo de ganhar atenção e amor é machucando o filho. Ela ficou doente várias vezes na infância e dizia que sentia o amor dos pais quando estava doente. E que, quando sua mãe adoecia, se sentia confortada ao ficar perto dela. Como a maioria das mães com Munchausen por transferência, Tanya gostava de ficar no hospital. Ela se sentia em casa no hospital, com Matthew ou Morgan. Quando Morgan morreu com 8 ou 9 meses, a morte dela, como muitas vezes ocorre nesses casos, foi atribuída à síndrome da morte súbita infantil. Crianças como Morgan, que têm paradas respiratórias constantes e morrem depois dos 6 meses, dificilmente morrem por morte súbita. Se ninguém conseguiu salvar Morgan, Robert estava determinado a afastar Matthew do mesmo destino. Ele foi o primeiro a atender um chamado de emergência na casa de Tanya Reid. Ela chamou os paramédicos porque Matthew, mais uma vez, tinha parado de respirar. A criança parecia completamente exausta. Parecia que tinha lutado pela vida, e tinha mesmo. Ele estava fraco, só conseguia choramingar. Ela estava bem calma quando o resgate chegou. Chamou todos pelo nome. Ela estava familiarizada com aquilo. O coitado do Matthew sofria paradas respiratórias apenas quando estava sozinho com a mãe. É interessante que ele nunca teve uma parada à noite, quando o pai estava em casa e Tanya estava dormindo. Outra peça do quebra-cabeça surgiu durante a investigação. Aos 17 anos, ela foi babá de uma criança que teve parada respiratória. Tanya ligou para a emergência e os paramédicos ressuscitaram a criança. Ela recebeu um prêmio chamado Bom Vizinho. E a foto e o nome dela saíram no jornal. É possível que, mesmo com 17 anos, ela já apresentasse sintomas da Munchausen por transferência. O momento da verdade surgiu quando a enfermeira Kelly Sandquist viu Matthew assim que ele e Tanya chegaram ao hospital. Estávamos preparados para receber uma criança que tinha sido ressuscitada. E ela estava acordada e alerta quando chegou. A pressão sanguínea estava normal, não tinha febre, a cor da pele era boa. Não estava confusa como deveria estar após uma convulsão. Kelly também ficou surpresa com o comportamento de Tanya no pronto-socorro.
Ela não foi até o leito do filho. Ele chorou, gritou, mas não lembro dela ter ido acalmar o filho. Kelly notou uma coisa estranha no rosto de Matthew. Havia uma escoriação perto da orelha e linhas paralelas na bochecha que vinham da orelha. Pareciam marcas de dedos, arranhões de unhas. Os médicos já tinham atendido o menino antes e tinham suspeitas, então chamaram a polícia. Conseguimos um mandado de prisão e apreendemos na casa dela. A filha de Tanya, Kimberly, lembra desse dia. Eu tinha 7 anos quando descobri o que havia com a minha mãe e lembro dos policiais chegando em casa. Just one second, please. Eu não sabia o que era. Minha mãe não voltou para casa naquela noite. E no dia seguinte eu fui para casa dos meus tios. Após Tanya ser afastada dos filhos, Matthew começou a se desenvolver. Meu pai, meu irmão e eu mudamos para o Mississippi e meu irmão não teve mais problemas de saúde. De repente ele ficou bom. Não tinha mais paradas respiratórias porque não era mais sufocado por Tanya. Hoje, Matthew tem uma vida feliz e saudável e tenta deixar o passado para trás. Ele recusou nosso pedido de entrevista. Meu irmão e eu sempre fomos muito próximos. Eu sempre tentei protegê-lo. Eu penso, como é possível fazer mal ao próprio filho? Como é possível? E quando eu penso no que minha mãe fez com ele, fico furiosa. Tudo é feito conscientemente. Às vezes, essas mães não sabem por que fazem isso. No entanto, elas fazem. E são conscientes de cada passo do processo. Tanya Reid foi julgada culpada das várias acusações de maus-tratos infantis cometidas contra Matthew. Matthew diz que não tem mãe. Tanya Reid também foi julgada pelo assassinato de Morgan, considerada culpada e condenada a 40 anos numa penitenciária do Texas. Eu penso bastante na Morgan, em quando ela se formaria, se ela estaria casada agora, se teria filhos. Eu soube que se ela estivesse viva, poderia ter danos cerebrais por causa dos abusos. Então, se era para ela sofrer, foi melhor ela ter morrido. O sofrimento do irmão e a morte da irmã deixaram Kimberly cheia de perguntas, sem resposta. Por que eu tive a sorte de não acontecer comigo? Eu sei que até os 6 meses eu tinha muita cólica e dor de barriga. Fui um bebê doente por um tempo. E eu fico pensando se não foi isso que fez minha mãe ser assim e causar tanto mal aos meus irmãos. Sim, Tanya precisava ser presa e precisa continuar presa. E pela morte de Morgan, ela precisa ficar lá. Ela é uma assassina do pior tipo, que mata os filhos. Talvez o manicômio fizesse mais bem a ela do que a prisão. Mas o problema é que ela precisa admitir o que fez para poder melhorar. Até hoje, apesar das provas, Tanya nega ter feito algo errado. Ela sabe o que fez. Ela sabe que ajoelhou e pôs uma almofada ou as mãos sobre a boca e o nariz daquele bebê e foi longe demais e acabou matando a garotinha. Tanya Reid recebeu liberdade condicional em 2007 e foi solta em 2008. Eu amo a minha mãe e me preocupo com ela. Mas eu não sei se confio nela para ficar com meus filhos no final de semana. Onde Tanya chega, as crianças param de respirar.
Tanya Reid se recusou a dar entrevista para o programa. Com a síndrome de Munchausen por transferência reconhecida por médicos do mundo inteiro, mais vidas podem ser salvas. A cada ano, milhares de crianças são vítimas da necessidade de seus cuidadores por atenção. 10% não vivem até o 3º aniversário. Em nome de Morgan Reid, Aaron Martinez e todas as crianças que não foram resgatadas a tempo, devemos isso aos nossos cidadãos mais indefesos. Impedir que as mães que têm a síndrome matem novamente. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.